Oi, pessoal, como vai? Como vão vocês? O vídeo de hoje traz uma mensagem para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus. Roda a vinheta. Bom, pessoal, primeiramente eu quero dizer que é com muito carinho que eu preparei essa mensagem, hoje, especialmente aos profissionais de saúde. O hospital é o lugar do qual eu tenho grande apreciação, né? Foi a minha área de escolha para trabalhar dentro da psicologia. E eu admiro muito, né? Não só os meus colegas de trabalho, mas como todo o corpo clínico dentro do hospital. Todos os enfermeiros que estão aí, né? Auxiliares, médicos, todas as pessoas que estão cuidando desses pacientes, tanto direto ou indiretamente, pelo mundo afora. E a gente bate palma, assim, aplaude a cada dia, mas precisa também acolher o sofrimento desse outro, né? Saber que quem tá ali, né, na linha de frente, dentro dos PS, dentro das UTIs, dentro das enfermarias, também são pessoas que nesse momento estão sofrendo, que também estão tendo crises de ansiedade, que sentem medo, mas que pela profissão que escolheu, né, e é importante entender essas motivações também, que é o cuidar do outro, muitas vezes a compaixão, a empatia. Por essas motivações e pela profissão que escolheu, ele precisa estar ali, né? Muitas vezes, cuidar do outro é também colocar a sua vida em risco, é também estar ameaçado. É como a gente pensar em outros profissionais de outras áreas, como os bombeiros, que vão trabalhar, por exemplo, em desabamentos, né? E mesmo às vezes em áreas de risco, áreas de incêndio, eles estão ali armados para isso, né? Paramentados também, em busca de vidas, buscando o cuidar do outro, em salvar a vida do outro. Claro que são situações diferentes, mas tem muita coisa em comum. O profissional de saúde também acaba muitas vezes colocando a sua vida em risco em prol do cuidado do outro, né? Então, o que a gente pode fazer de melhor muitas vezes é acolher essas pessoas, esses profissionais, entender que eles também estão sofrendo, validar esse sofrimento, permitir uma escuta, né? Entender, né, numa forma de o que dizer, né, para essas pessoas, né, como trabalhar a ansiedade. A gente pode pensar, né, nas características da própria ansiedade, né, que muitas vezes está relacionado com medo, com uma angústia. E quando a gente abre a nossa caixinha do medo dentro do nosso cérebro, muitas vezes é difícil fechar, né, porque a partir da detecção de um medo, que às vezes é real, às vezes não, e nesse caso da pandemia é real, a gente começa muitas vezes a criar um pensamento catastrófico, que é sempre pensar no pior, do pior, do pior. Então, o que eu tenho dito, né, e o que eu penso sobre isso, né, a gente pensar num possível manejo, tanto para um colega de trabalho quanto para nós mesmos, né, porque o psicólogo hospitalar também passa por isso, também vai precisar atender esse paciente, também vai precisar acolher esse paciente, acolher os familiares, muitas vezes acolher a equipe. Então, a gente costuma falar, né, que a gente está vivendo uma situação que a gente também está imersa, né, que nós também fazemos parte. É diferente de receber uma demanda da qual é o outro que está vivendo, né, e ali a gente vai tentar dar um suporte, buscar dar um acolhimento, uma ajuda, né, desenvolver um recurso de enfrentamento junto com aquela pessoa. Só que agora a gente está passando por uma situação que todos nós estamos dentro do mesmo cenário. Então, como psicólogos, a gente precisa primeiramente se acolher, elaborar tudo isso psiquicamente, se fortalecer para conseguir ajudar o outro, né? Então, voltando, né? Pensando na questão da ansiedade, a gente precisa usar o medo que ela traz a nosso favor, né? O medo ele precisa existir, mas a gente não pode ficar refém desse medo. Ele precisa existir como um fator de proteção, como algo saudável, como algo que vai nos ajudar
a se defender de uma ameaça que é real. Então, a gente precisa, no primeiro momento, focar as nossas energias nas coisas que a gente tem um controle, né? Se a gente for pensar na prática do hospital, é cuidar muito bem da nossa paramentação, da nossa alimentação, e isso eu digo, né, pela questão da imunidade. A gente precisa, como um todo, né, não só os profissionais de saúde, mas quem está em casa, toda a população, procurar cuidar daquilo que a gente consegue nesse momento, né? Quer beber bastante água, quer se alimentar muito bem, quer fazer exercícios físicos e pensando nos profissionais de saúde, além disso, a questão da paramentação, a questão do protocolo, de cada rotina, de cada função, né? As coisas que são palpáveis, as coisas que eu consigo de fato controlar. Muitas vezes, quando a gente pensa na ansiedade, é se perder dentro do si, né? E se, né? E aí esse se são coisas das quais a gente não tem o controle, né? Felizmente ou infelizmente. Então, muitas vezes eu digo, né? A gente precisa viver um dia de cada vez, né? E se acontecer, né? O que a gente tem medo, a contaminação, a gente vai agir em cima disso, né? Porque até mesmo a partir de uma possível contaminação, vão existir aí uma série de desdobramentos. Eu posso me contaminar e ficar assintomático, eu posso me contaminar e ter sintomas, mas conseguir fazer minha quarentena em casa e ficar tudo bem. Eu posso me contaminar, ter sintomas brandos ou ter sintomas moderados e precisar de uma internação. Claro, existe essas outras possibilidades, né? Mas, como eu falei, são coisas das quais a gente não tem um controle. Então, a gente precisa voltar pro aqui e agora, né? E pensando que se houver isso lá na frente, né? Em algum momento, a gente vai agir a partir disso e vai enfrentar também esse vírus a partir do que estiver acontecendo. Mas vamos lembrar, né, do nosso papel, né, o papel que a gente ocupa e algo que não tem como fugir, né, porque a ansiedade ela traz essas possibilidades, ou eu luto ou fujo. E para os profissionais de saúde não tem como fugir, a gente tem que lutar, né, cada um ali dentro do seu dia a dia, da sua prática, alguns mais expostos que outros, mas a gente precisa estar ali, né, pela profissão que a gente escolheu. E, sobretudo, pensando no paciente, né? Naquele que a gente vai cuidar, naquele que a gente vai atender, que também passa por um sofrimento que é de extrema relevância. Então, a gente pode pensar numa pessoa que está hospitalizada, isso já muda toda a rotina dela, já mexe com a subjetividade, né, de cada um, porque muitas vezes você vai depender do outro para cuidar dos básicos, né? Você fica longe da sua família, pensando na questão do coronavírus, você vai ficar muitas vezes isolado, né, sem receber visita, sem ter o acompanhamento familiar. E o profissional de saúde, ele passa a ser o norte dessa pessoa. É quem vai dizer se é dia, se é noite, se é manhã, se é tarde, como que ele tá, como é que tá evoluindo, muitas vezes levar um recado de um familiar. Então, eles precisam ter o nosso acolhimento, a nossa escuta, né? Porque já existe esse vírus que está afastando ele naquele momento de tudo e de todos. Então, muitas vezes, são os profissionais de saúde, quem vai lá atender, que vai ajudar essa pessoa a manter a saúde mental dela minimamente. Então, é um papel que não tem nem como colocar aqui, né? A relevância, a importância que tem, né? Não dá para discriminar, porque é de suma importância, né? E eu acho que essa pode ser uma grande motivação para ajudar cada profissional de saúde, né? Ao cuidar do outro, desse outro que vai depender de você, né? Que vai depender do médico, do enfermeiro, do psicólogo, para conseguir atravessar essa fase de adoecimento da melhor maneira, né? Enfim, né? É um sofrimento, como eu falo, que é real. A gente precisa buscar ter recursos para enfrentar. Claro que em muitos casos os desdobramentos eles são de um impacto muito maior, né? Quando a gente pensa na perda real, né? De uma pessoa que adoeceu e não conseguiu sobreviver. E aí tem essa família para acolher também, né?
Enfim, o vídeo de hoje foi para iniciar um pouco sobre, trazer um pouco, né, uma mensagem para esses profissionais, pensando mais na questão da ansiedade, né? Primeiramente falando, mas a gente sabe que é muita coisa que está envolvida em todo esse cenário, né? E qualquer tentativa aqui de tentar abordar todos os pontos, né? Todos os fatores, todas as possíveis motivações que levem à ansiedade, todos os fatores envolvidos na ansiedade, não tem como, né? A gente não consegue dar conta de tudo e buscar resposta para tudo e trazer um conforto para todas as questões, né? Mas a gente precisa buscar, como eu falei, dar conta daquilo que a gente consegue ter o controle, né? E do que a gente não tem, a gente precisa buscar outros meios, né? Acreditar no fluxo da vida, trabalhar a nossa espiritualidade também, cada um com a sua crença, cada um com aquilo que acredita, para poder se fortalecer também, tá bom? Bom, termino o vídeo de hoje por aqui. Deixo um grande abraço para vocês.